Antes de começar esse corte, eu quero lembrar vocês da nossa parceira, a JustCash, a empresa que é especializada em antecipação de honorários advocatícios. Então você já sabe, né? Se você tiver honorário para antecipar, fala com a JustCash e, pessoal, vocês vão conseguir receber nos próximos dias. Então, acesse o link da JustCash na descrição desse vídeo. Ronaldo, vou fazer uma pergunta que pra mim é muito estranho chamá-lo de Ronaldo, não de professor, cara. Professor. Eu tô tentando ainda vencer esse desafio aqui. Lá Esse na PUC, formalismo acadêmico. na minha época era Kramer. Eu falava, não, vou ter aula com Kramer. Cara, você, assim, uma breve pesquisa no LinkedIn, a gente vê muita solidez na sua carreira. A gente tá falando que você está no IBDP há 7, quase 8 anos aqui, 27 anos como sócio no seu escritório, 25 anos como professor na PUC. Eu queria que você abordasse como é o fortalecimento da sua carreira no tempo dentro das suas das instituições que você representa, além da OAB também, que já teve participação bastante relevante, né, cara? Ouvindo assim todos esses anos, eu mesmo fico impressionado, né? Mas é um sinal de que tem dado certo, né? Todas essas frentes têm dado certo, seja no IBDP, no Instituto Brasileiro de Direito Processual, seja na PUC, sendo professor, eu amo dar aula, adoro a docência, e seja no meu escritório, onde eu tenho parceiros, sócios que são pessoas ótimas, muito agradáveis, e eu também gosto de ser um advogado de contencioso. Eu acho que isso tem a ver com o êxito, né? Está dando certo, vamos seguir em frente, então para que mudar? Agora, é importante você falar disso, porque durante algum tempo eu ouvi, quando eu estava na OAB, eu fiquei na OAB por volta de... Foram 13 anos, 13 a 14 anos na OAB, trajetória toda de OAB. Então, quando eu estava na OAB, estava dando aula, estava no escritório de advocacia, sendo advogado de contencioso, muita gente perguntava, poxa, mas não é tanta coisa? Você não faz tanta coisa? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, poxa, não é tanta coisa assim, porque tudo se converge, né? Poxa, eu dava aula ainda, dou aula de processo civil. Eu atuava no contencioso, lidando com o processo civil. E colaborava com a OAB, lidando com o sistema de justiça, principalmente na parte de processo, né? Com o contencioso, porque a maioria dos advogados que vai à OAB, que participa da OAB, é de advogados de contencioso, e não de advogados de societário. Isso é uma curiosidade. Isso tem mudado, mas na minha época, o advogado que ia mais à OAB, que era mais, digamos, participativo na OAB, era um advogado de contencioso. Então, era importante a OAB, porque eu conhecia, criava um networking com advogados de contencioso. Assim, Rodrigo, todas as frentes se somavam. E acabava não sendo tão difícil. Por isso que, quando você fala, estudo é uma consistência e é uma consistência porque deu e tem dado certo. Porque eu sinto um pouco que as pessoas, até talvez seja um traço da nova geração, que as pessoas trocam, a gente trouxe algumas vezes relatórios e estudos sobre a geração Z, que as pessoas hoje em dia trocam muito de locais de trabalho, de oportunidades. E vendo a sua carreira, enfim, é notório o sucesso que você tem, você está indo numa direção total, você investiu numa direção totalmente contrária do que está se desenhando para o futuro do mercado. Você enxerga que essa oposição de direções, né, que você trouxe até o momento e que a galera que está chegando agora no mercado de trabalho, na advocacia, vem desenhando para si. Você acha que em algum momento pode ter um denominador comum ou são gerações diferentes e a dinâmica vai ser diferente? Não, eu acho que ainda hoje o advogado pode pensar nessas frentes. O advogado que pensa na frente acadêmica, mas não quer ser acadêmico, ele vai usar a academia ou se beneficiar da academia porque ele vai ter um título, ele vai conhecer profissionais que vão cruzar a carreira dele também na academia, ele vai poder, por exemplo, conhecer julgadores ou membros de outras corporações jurídicas fora das disputas processuais na academia. Então, ele vai construir um networking na academia e também vai adquirir conteúdo para poder melhor exercer a sua carreira, a sua profissão, a advocacia. E o advogado que também ele pensa em ir para a OAB e quer colaborar com a OAB, ele vai construir na OAB um networking de uma forma muito mais rápida do que na sua trajetória profissional, porque lá ele vai encontrar advogados de diferentes idades,
advogados, inclusive, importantes, que colaboram com a OAB, participam de comissões, e vai ter ali um contato com esses advogados num ambiente diferente dos processos judiciais, onde normalmente ele conheceria esses advogados. Então, é um espaço de networking, de construção de networking, e um espaço também de exposição. Se ele consegue, de alguma forma, ter uma função, participar de uma comissão, participar de palestras no OAB, ele se expõe e, se for bem, aquilo agrega para a carreira profissional dele. Então, ainda hoje, eu acho que o profissional, o advogado, se tiver a chance, se tiver essa oportunidade e se tiver, obviamente, condições de fazer, é importante ele pensar em não apenas seguir na sua carreira profissional, mas abrir uma frente acadêmica, abrir uma frente institucional, na OAB, por exemplo, sobretudo para o advogado de contencioso, porque ele vai ter esses benefícios. Eu acho assim, eu gosto muito da sua filosofia de trabalho, pelo que você está falando de contando de história, que é agregar o conhecimento técnico da academia junto com a experiência prática. Porque determinadas matérias, principalmente quando a gente trata de processo civil, que ali é o contencioso raiz, vamos dizer ali, eu acho imprescindível que o professor tenha a vivência cotidiana de tribunal. E aí eu vou citar alguns exemplos, obviamente sem mencionar o nome, para não ser delicado, mas coisas que já passaram pelo escritório e que eu acho, assim, beira para mim um absurdo. Então, a gente tem uma sócia no escritório que fez o FRJ e, num dado momento, ela sempre fazia alinhamento de prova, de material de conteúdo comigo, porque eu era o gestor da época dela, e ela ainda era estagiária na época, e eu, às vezes, explicava. Eu tenho esse costume de explicar para os estagiários como é que funciona, a questão teórica alinhada com a prática. E eu lembro que ela conta uma história que ela estava uma vez... Ainda não existia balcão virtual, processo eletrônico. Ela estava no cartório e estava despachando lá alguma questão para o escritório. E eu lembro que o professor de processo civil dela chega do lado dela, faz um questionamento no cartório e o cartório fala: então, doutor, faz a petição de juntada aqui com essa documentação. Não me lembro se era uma procuração, uma documentação, enfim. Faz a petição de juntada aqui que eu faço agora para o senhor aqui na hora. E o professor trava. Ele não sabia fazer uma petição juntada, que é a petição mais simples dentro de alguém que habita o contencioso, o dia a dia do tribunal. E aí eu lembro que ela chegou pra mim contando essa história, que ela falou: professor, você quer que eu faça essa petição pra você? Ah, se você puder, eu agradeço. Ela pegou, fez na mesma hora, porque ela já tinha essa vivência, e apesar de ser aluna, ensinou o professor a fazer uma coisa, assim. E isso me incomoda um pouco, porque, como o Rodrigo estava falando agora, fazendo um gancho com essa nova geração, a gente está no momento de transição. A sua geração, a nossa, ela pega aquela cultura onde você tinha que trabalhar, correr atrás, acordar cedo, trabalhar sem hora para sair do escritório. Eu sou isso até hoje. Tava contando aqui para vocês antes do episódio, até agora eu não comi absolutamente nada, só tomei água o dia inteiro. Então, assim, não tô falando que isso é certo ou que é errado, mas assim, é como eu fui criado, é como eu enxergo, é como deu certo também na minha profissão. E hoje a gente às vezes vê que a pessoa não quer correr atrás, não quer ter a dificuldade, não quer entender como funciona o dia a dia do contencioso da briga do judiciário ali, o tribunal mesmo, como é que ele funciona, e às vezes quer ter a facilidade de, sei lá, jogar uma pergunta no chat GPT e ter aquela resposta, perguntar para quem já sabe ao invés de pesquisar, que é uma coisa que também me incomoda muito dentro de uma dinâmica de trabalho. É a pessoa, antes dela pesquisar, ela querer saber a resposta de alguém que já sabe. Isso é muito fácil, você não vai aprender. Então, eu gostei muito de ouvir de você que não só você tenha todo o conhecimento teórico e acadêmico pela sua experiência nas universidades, nos institutos e na OAB e tudo isso, como também você tenha o litígio do dia a dia. Sim. Isso eu acho fundamental, especialmente para quem segue a carreira do processo civil, processo penal, processo trabalho, enfim, qualquer coisa que seja contencioso ali do dia a dia.